Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucas Monteiro, eu sou advogado. Estou aqui para te ajudar a dominar a regularização de imóveis sem processo judicial, tá? Nós temos aí conteúdos semanais, terças e quintas-feiras. Terça-feira é dia de conteúdo de aula, né, normal. E na quinta-feira nós temos o 360 da regularização de imóveis, uma oportunidade que eu te dou, a você advogado, para entrar ao vivo comigo e compartilhar a sua dúvida, a sua dificuldade em regularização de imóveis, tá? Toda terça nós temos conteúdo aí, uma aula específica com um tema pré-determinado. E o tema da aula de hoje é quais os profissionais envolvidos na regularização de imóveis. Acredito que é fundamental você entender quais são esses profissionais, o porquê deles serem fundamentais na regularização e por que você precisa saber quais as funções e que tipo de serviço esse profissional presta e por que ele está na regularização, tá? Acredito que vai ser interessante para você que está começando na regularização de imóveis e até mesmo você que já tenha uma certa experiência com regularização. Para de fato você começar a entender um pouco mais quais são todas os profissionais que envolvem o procedimento de regularização, tá? E aqui eu estou falando do procedimento de regularização de uso capião, de edificação compulsória e de inventário, tá? Que são os três principais que eu destaco aí no Brasil hoje, né? Para que você consiga desaguar esses imóveis irregulares e consiga de fato transferir a propriedade para o seu cliente, tá? Uma coisa que você tem que entender é que para você trabalhar com regularização de imóveis, ou até mesmo você que já trabalha, é fundamental você entender o porquê desses profissionais estarem nesses procedimentos e qual é o documento legal, porque de fato todos eles elaborarão documentos necessários para compor o procedimento. Tá? Isso, é claro, esses profissionais estão previstos pela legislação, tanto os provimentos do CNJ quanto a legislação federal estabelece a obrigatoriedade da participação desses profissionais, mas eu achei legal, acredito que seja interessante você ter uma aula para a gente conversar um pouco sobre esses profissionais e explicar exatamente o que eles fazem e como que você pode ir atrás desse profissional e até mesmo conversar com seu cliente e explicar para ele a necessidade desses serviços. Tá? E aqui a gente vai lidar com isso. E qual que é um benefício de você saber dessa informação assistindo essa aula, por exemplo? Você vai saber quais são os profissionais envolvidos nessa regularização e isso te permite uma melhor compreensão sobre aquela regularização de todos os profissionais envolvidos. Isso pode até facilitar o seu fechamento com o cliente. A partir do momento que o cliente tenha plena consciência daquilo que ele está contratando, isso soa mais tranquilo para ele decidir e fechar um contrato com você. Se toda hora você apresentar uma situação nova para o seu cliente ter que pagar, vai ter que pagar o engenheiro, vai ter que pagar ali no cartório, vai ter que pagar no registro de imóveis. Se você toda hora der surpresa para o seu cliente, ele vai assustar com isso. E não vai ser nada legal você ficar cobrando valores para ele. Então eu já pego um gancho aqui para te dar uma dica sobre o fechamento com o cliente. Depois que você sair dessa aula, entender quais são os profissionais e quais documentos eles geram, no momento de você fechar com o cliente, você precisa explicar para ele a necessidade da participação desses profissionais, porque não é porque você quer, é uma exigência legal. Tá? Isso vai facilitar, inclusive, você trazer mais transparência para o seu fechamento com o cliente. Tá? Então acredito que você vai sair dessa aula sabendo todos os profissionais que atuam nos principais tipos de regularização de imóveis, até para te permitir um melhor fechamento com o cliente, no qual ele vai saber exatamente tudo que ele vai estar pagando. Tá? A verdade é essa. Beleza? Sem mais enrolação, então, só passando uma linhas gerais aqui, o porquê que você precisa dessas informações, até mesmo para fechar com o cliente, vamos falar sobre esses profissionais. Tá? E é claro que podem ter outros, tá? Os principais que eu destaco são esses, serão 5 profissionais. Tá? Então vamos lá. O primeiro deles é o engenheiro civil. Mas Lucas, mas o que tem a ver o engenheiro civil para atuar na regularização? Não, a gente não vai mexer só com cartório. Acontece, pessoal, que em alguns casos, especialmente quando não há matrícula específica para aquele tipo de regularização, na verdade, só um parênteses aqui rapidamente. É possível regularizar imóvel que não tenha matrícula? Né? Eu até dei a resposta aqui, mas é um questionamento que você tem que se fazer. Se você principalmente está começando a regularização, você precisa entender que imóveis que não tenham matrícula
podem ser regularizados, tá? Só que vai ter alguns requisitos, você vai ter que pegar uma certidão negativa de registro e você precisa provar exatamente qual é a posse exercida por seu cliente para o registro de imóveis. Então você vai falar assim para mim, Lucas, o imóvel não existe no cartório. Como que eu provo para o registrador, né, que aquele imóvel existe? E aí entra a figura do engenheiro civil. Esse profissional vai elaborar um documento que se chama memorial descritivo e a planta daquele imóvel. Tá? Como não há matrícula, o registrador não sabe qual é a metragem a ser regularizada. Né? Especialmente aqui nesse caso, provavelmente, como não há matrícula, nós estamos diante aí de um caso de uso capião. Tá? Mas na frente eu explico por que não cabe inventário nem adjudicação do imóvel que não tem matrícula. Tá? Não é que não cabe, mas não é viável que você requeira inventário de posse. Tá? Fica só com essa informação. Então o que acontece? Se não há matrícula, é preciso que um profissional elabore um documento que se chama memorial descritivo e planta, para ele desenhar, fazer um croquis daquele imóvel, apresentar, você, né, advogado, vai apresentar esse documento ao registrador e ele vai ter condições de verificar que um profissional técnico, que é o engenheiro civil, ele elaborou aquele documento e ele atesta exatamente a posse exercida pelo seu cliente. Se aquela usucapião der certo ao final, é através do memorial que o oficial de registro de imóveis vai abrir matrícula com aquela metragem indicada pelo engenheiro civil. Tá? Essa é a grande função do engenheiro civil na regularização de imóveis. Exatamente demonstrar faticamente a existência daquele imóvel, tá? A posse exercida e qual a metragem técnica. Tá? Não adianta nós, advogados, nós somos da área jurídica. O que nós temos que certificar aqui é exatamente o cumprimento da legislação. Tá? Nós somos os fiscais. A gente vai falar sobre o advogado aqui como um dos profissionais, né? Um dos protagonistas da regularização, mas aqui nós estamos diante de um engenheiro que irá aferir com precisão qual é a posse exercida pelo seu cliente e do ponto de vista técnico. Né? Ele tem essa competência para isso, a legislação estabelece que ele é o profissional indicado para poder indicar com exatidão qual é a metragem daquele imóvel usada pelo seu cliente e você irá precisar desse documento para apresentar, nesse caso aqui, na regularização por uso capião. Tá? Então, diante de um caso de uso capião extrajudicial, no qual não haja matrícula, obrigatoriamente você vai ter que ter um engenheiro para realizar essa medição. Tá? E ao final ele vai te entregar o memorial descritivo, vai te entregar a planta e também a anotação de responsabilidade técnica, porque ele se responsabiliza por tudo aquilo que ele mediu. Tá? Então você precisa apresentar esses documentos juntamente com os demais documentos lá no registro de imóveis. Isso, é claro, anote aí, é uma observação somente para os casos que não houver matrícula. Por quê, Lucas? Quando nós estamos diante de um caso que haja matrícula e a área usucapienda, ou seja, a área que está sendo requerida pelo seu cliente para tentar colocar no nome dele, seja exatamente a área que consta na matrícula do imóvel, não haverá necessidade de apresentar essa planta. Logicamente porque nós conseguimos identificar exatamente aquele imóvel. Princípio da especialidade objetiva no registro de imóveis. Nós conseguimos aferir qual é o imóvel exatamente que está sendo regularizado, através da matrícula, através da metragem a ser requerida. Então não haverá necessidade dessa medição pelo engenheiro. Perfeito? Isso aqui basicamente é as anotações que a gente precisa ter para o engenheiro civil. Perfeito, pessoal? Segundo profissional aí que atua na regularização de imóveis, agrimensor e topógrafo. Lucas, mas como assim agrimensor e topógrafo? Esse profissional ele vai atuar nos casos em que houver a regularização de imóveis rurais. Tá? Então se você estiver diante de um inventário, de uma adjudicação compulsória, de uma uso capião que seja, de uma propriedade rural, haverá a necessidade do agrimensor e do topógrafo estar fazendo o quê? O georreferenciamento. Então é esse profissional que realizará essa medição técnica, que é um tipo de medição específica, tá? Não é, o engenheiro civil, por exemplo, ele não pode fazer esse georreferenciamento, tem que ser o pessoal da agrimensura e da topografia, tá? É uma qualidade técnica aí que esse profissional tem que ter, para de fato enquadrar o que a legislação estabelece. O georreferenciamento nada mais é
do que uma medição determinada pelo governo federal para atestar que o poligonal objeto do memorial ele não se sobrepõe a nenhuma outra área registrada no INCRA. Para que é isso? Para atestar que não há propriedade sendo requerida em nome de mais de uma pessoa. A grande realidade é essa, ou seja, para não ter nenhuma pessoa com a área bagunçada misturando com a outra, tá? Trocando em letras mais simples é isso. Exatamente para que não haja bagunça nos imóveis rurais. Só que nós sabemos que o que mais existe no Brasil hoje é a irregularidade imobiliária. Só que o INCRA está lá e essa medição ela é obrigatória a partir do ano passado para imóveis acima de 50 hectares, tá? Então toda propriedade acima de 50 hectares obrigatoriamente tem que fazer o georreferenciamento. Então já fica com essa informação aí. Então o profissional de agrimensura, de topografia, ele será exigido nas regularizações de imóveis que envolvam imóvel rural. Diante de imóvel rural você já vai ter que contatar esse profissional para que ele de fato consiga fazer esse documento em tempo hábil para que você possa conduzir aquela regularização. Tá? E lembrando que o georreferenciamento ele é obrigatório para qualquer transação. Tá? Então já fica um plus aí na informação, porque mesmo que seu cliente tenha propriedade, ele não precisa da regularização, ele só está querendo vender, mas ele tem uma propriedade que tenha acima de 50 hectares, ele vai ter que fazer o georreferenciamento para que ele consiga fazer essa transferência por escritura pública realizada em cartório. Tá? Então o georreferenciamento ele vai ser essencial nos casos de imóvel rural. Perfeito? Terceiro profissional, tabelionato de notas, né? Na verdade, o tabelião de notas, que exerce a função aí no tabelionato de notas. Esse profissional, ele realiza diversos procedimentos de manifestação de vontade das partes. Tá, vamos começar por aí. É no tabelionato de notas que o seu cliente reconhece firma, autentica cópias, né? Lavra escrituras de compra e venda, realiza ata notarial para atestar um fato e também realiza a ata notarial para fins de uso capião extrajudicial e também realiza a escritura pública de inventário extrajudicial. É no tabelionato de notas que haverá a manifestação de vontade perante um tabelião que o seu cliente pretende realizar algo no mundo jurídico. Então, pensar em regularização de imóveis e não lembrar do tabelião de notas é, de fato, uma inconsistência, porque nós necessitaremos do tabelionato de notas para realizar a ata notarial. Esse documento, já pegando aqui um gancho para a regularização de imóveis, né, tanto no cartório de notas, aqui na regularização, a gente trabalha em duas possibilidades. É a realização da ata notarial e a realização da escritura pública de inventário. Tá? A ata notarial ela será requerida assim que o seu cliente tiver te apresentado todos os elementos de prova para conseguir atestar a posse dele. E é claro, será realizada uma diligência, o tabelionato de notas irá levar esse preposto da serventia no imóvel, será feito ali diversas fotos, tá, para atestar a posse do seu cliente e, eventualmente, nos dias seguintes será formalizada a ata notarial, documento público que atesta fatos. Atesta fatos. Então não há que se falar que a ata notarial ela vai provar a posse do seu cliente. Né? Ela não tem o condão de juízo de valor. O tabelião de notas ele não vai falar assim, olha, fulano de tal é dono da propriedade localizada no endereço tal. Ele não vai fazer isso. Ele vai atestar que compareceu aos dias tais, no domicílio do fulano de tal, né? Compareci aos dias tais, no endereço tal, e identifiquei e fui recebido pelo fulano de tal. Realizei diversas fotos, alega que mora no imóvel há tantos anos, alega que reside lá por causa disso, adquiriu o imóvel de tal forma, ou colhe a assinatura dos vizinhos também. Então o que você percebe aqui na ata notarial? Em nenhum momento o tabelião de notas está falando que o seu cliente é dono do imóvel. Ele está atestando o que ele está vendo. Então não haverá juízo de valor. Inclusive na própria ata notarial é comum os tabelionatos constarem que aquele documento ele não serve como prova de propriedade, compilando exatamente o que consta no provimento 149 do CNJ.
que regula a usucapião extrajudicial. Tá? É importante você saber que esse profissional ele é fundamental na regularização. Não há como você conduzir uma usucapião extrajudicial e não solicitar a lavratura da ata notarial. A ata notarial, em nenhum momento da usucapião, ela é dispensável, porque é um documento obrigatório. Ela consta no rol dos documentos obrigatórios para o protocolo no registro de imóveis. Então, nada melhor do que você, advogado, que está querendo, né, alcançar a dominação aí na regularização de imóveis, você entender quais são os profissionais envolvidos nessa regularização e entender de fato o porquê que esse documento é feito. Exatamente a minha função hoje com você, de passar para vocês profissionais e quais são os documentos obrigatórios que eles fazem, né? E essa ata notarial ela será obrigatória, será atestado fatos e depois você vai conduzir o procedimento, vai fazer a sua petição inicial. Inclusive, outro parêntese, recomendo que você faça a sua petição inicial de usucapião extrajudicial após a lavratura da ata notarial, que inclusive você tem que mencionar a própria lavratura da ata notarial na sua petição. É uma questão de linha temporal. Não adianta nada você fazer a petição inicial antes de lavrar a ata notarial, ok? E de posse da ata notarial e da sua petição, condições você terá de realizar o protocolo daquele documento no cartório de imóveis. Beleza? E no caso do inventário extrajudicial, o tabelionato de notas será acionado quando da formalização daquele inventário. Né? Depois de recolhido o imposto, solicita aí, no caso, a lavratura desse inventário extrajudicial e através deste cartório que será manifestada a vontade de transferir os bens aos herdeiros. Lembrando que é importante enaltecer o fato de que haverá alguns requisitos para que aquele inventário seja conduzido extrajudicialmente. Não é todo inventário que cabe no cartório, né, assim dizendo. Então não tem litígio, não há interesse de menor ou incapaz, não há testamento a ser cumprido, em regra, né, o STJ relativizou isso, mas a regra é que não haja inventário, não haja testamento nos inventários. Você pode requerer isso tudo no cartório de notas, tá? E depois pegar a escritura, levar para registro e tudo mais. Perfeito? E vamos para o próximo profissional aqui então. Quarto, registrador de imóveis. Nada mais é do que o local, né, o cartório de imóveis em si, é onde todos os procedimentos de registro de regularização serão protocolizados. A grande verdade é que os cartórios de registro de imóveis são verdadeiros guardiões dos imóveis. É claro que os registros públicos em geral são de competência aí, né, são de responsabilidade dos cartórios, exceto a junta comercial. Mas nós temos aí os registros públicos, cartórios de registro de imóveis, e é lá que todo o histórico daquele imóvel fica armazenado, fica arquivado. Tá? Então, todos os procedimentos de regularização serão protocolizados neste cartório, e nada melhor você entender o porquê disso. Tá? Vamos fazer um panorama aqui, porque a questão da usucapião, né, a possibilidade da regularização do imóvel por usucapião extrajudicial, veio através do Código de Processo Civil de 2015. Então, a partir de março de 2016, foi permitido aos advogados protocolizarem os procedimentos de usucapião extrajudicial. Tivemos aí pelo menos uns 2 anos de incerteza, porque não tivemos aceitação no mercado jurídico a respeito da regularização por usucapião. Até mesmo porque os advogados estavam começando a entender de fato que procedimento era aquele, como que conduzia. O CNJ, à época, publicou e aprovou, né, o provimento 65, o antigo provimento 65 de 2017, só que nem mesmo os advogados conseguiam conduzir aquele procedimento por falta de conhecimento prático nos cartórios de registro de imóveis. Né? Então o tempo foi passando, os advogados começaram a entender um pouco mais como que funciona esse procedimento, muitos outros não, mas enfim, isso não vem ao caso. Acontece que a obrigatoriedade da regularização por usucapião, quando se trata, né, de um imóvel irregular, é necessário você entender que o profissional registrador de imóveis, ele é o principal protagonista da regularização do imóvel. Eu vou até pedir aqui uma certa licença para você para realmente enaltecer o fato do registrador ser o principal protagonista. Porque é claro que eu poderia muito bem puxar a sardinha aí para os advogados e falarem que ele era o principal
principal profissional aí. Acontece que, como é o registrador que tem a base de dados dos imóveis e também ele tem toda a expertise para identificar casos que cabe ou não regularização, informação técnica, né? Eu considero que ele seja o principal protagonista. E aí cabe a você, advogado, estudar o procedimento ao ponto de, inclusive, saber mais do que o registrador de imóveis. Lucas, mas o cara domina tudo, não é possível. Não é isso que eu estou falando. O registrador de imóveis ele tem uma vastidão de imóveis a serem regularizados e tantos outros procedimentos que o registrador de imóveis faz. Só que dentro da regularização você pode apresentar para ele elementos que justificam o seu pedido de regularização. E ele, como profissional que conduz a regularização e é o principal protagonista, ele vai identificar se realmente é caso de regularizar através da usucapião extrajudicial. E isso levanta outra questão aqui, do quanto você precisa se qualificar para atuar nesses procedimentos. Tá? Não é uma área realmente feita para turista. A advocacia como um todo não é uma área feita para que você seja um turista. Né? Comece ali, muda de área. É bom de fato você ter uma área específica e aprofundar seu conhecimento ali. Né? Advogados generalistas, no início é compreensível, só que ocorre que em determinado momento da sua carreira você precisa tomar partido para uma área. Você precisa ser reconhecido por uma área que você escolher. E essa área que você escolher, você precisa se qualificar. Quanto mais você se qualifica, você será enxergado como um profissional que representa aquela área. Um profissional que de fato domina aquela área. E é exatamente o que eu quero aqui com você. Se você está me assistindo aqui, tanto no ao vivo quanto no gravado, a sensação que, pelo menos de alguma forma, você quer trazer esse conhecimento para dentro do seu escritório, ou sei lá, o escritório que você vai fundar ainda, e atuar na regularização de imóveis. Tá? Então, dentro desse profissional registrador de imóveis, é preciso você avançar nesse conhecimento e saber mais até do que ele sobre o caso. Né? A época que eu estava no cartório de imóveis, né, eu registrava o usucapião, conduzia o procedimento de usucapião extrajudicial e também fazia o registro dele. Nós recebíamos petições dos advogados lá e, assim, pessoal, sinceramente, o cara apresentava para mim uma petição com 2 páginas, mal contava a história direito do caso e apresentava só a ata notarial e pronto, mais nada. Caberia a mim fazer a exigência de todos os itens que faltava para aquela usucapião extrajudicial para que o advogado pudesse apresentar aquilo ali. Aí eu trago um ponto aqui para você, um ponto de reflexão. Né? Se o objetivo da usucapião extrajudicial é trazer mais celeridade, né, garantir a propriedade de forma mais rápida, quando o advogado não conduz o procedimento de forma célere, ele não estuda, não investiga o que tem que ser feito e não apresenta o que a legislação estabelece, o provimento 149 está aí. Os documentos necessários estão lá. O procedimento completo, a condução do procedimento está lá. Basta, de fato, estudar o procedimento, aprender a condução daquele procedimento e protocolizar. Mas mesmo assim não apresentavam. Se todo o procedimento de usucapião serve para celeridade, então de nada serviria o advogado ser um turista, né, fingir que sabe o procedimento e protocolizar de qualquer jeito. Não vai ter a celeridade que o seu cliente merece. E não vai cumprir a finalidade do procedimento. Esse é pior. Porque se você pensar que o legislador permitiu que os cartórios pudessem conduzir o procedimento de regularização, é porque entenderam que é um profissional qualificadíssimo para conduzir aquele procedimento. E aí vem o advogado peticionando de qualquer jeito e protocoliza aquilo de qualquer jeito. Não vai cumprir a finalidade a que se destina. Essa é a verdade. Tá? Mas o pior de tudo é que mesmo assim ainda vai ser mais rápido que o judicial. Lá no cartório eu também já registrei uma usucapião judicial com 12 anos de processo. E ao passo que uma usucapião extrajudicial mais célere que eu registrei lá foram 7 meses. Eu já falei isso aqui em outras aulas também, mas é bom destacar essa disparidade de tempo para você entender o quão a regularização por usucapião extrajudicial ela é impactante. E o quão ela pode trazer benefício tanto para o escritório quanto para o cliente. E o registrador de imóveis, como protagonista dessa regularização, é um profissional que você precisa convencer. Tá? A verdade é essa.
O profissional registrador de imóveis, ele precisa ser convencido que o seu cliente merece a uso campeão. Merece é uma palavra complicada de se dizer, mas acho que você entendeu onde eu estou querendo chegar. Que ele preenche os requisitos legais para que seja registrado a uso campeão no nome dele. E cabe a você, advogado, conduzir esse procedimento de forma interessante para provar a posse do seu cliente. Perfeito? E aqui nós chegamos no quinto profissional. E eu acho que você pode saber qual que é esse profissional, é você, advogado. Né? O advogado é um dos principais profissionais aí da regularização, que de fato é o profissional responsável pela condução de todo o procedimento. É o advogado que faz o atendimento inicial, identifica se de fato haverá possibilidade jurídica daquela uso campeão. É o advogado que requer a ata notarial, é o advogado que requer o georreferenciamento para o profissional técnico, quando houver a necessidade, né? É o advogado que requer a ata notarial no tabelionato de notas e é o advogado que protocoliza essa uso campeão no cartório de imóveis ou até mesmo os outros procedimentos, né? Vamos falar aí de inventário, é o advogado que solicita o pagamento da guia do imposto, né? ITCMD. É o advogado que vai apresentar os documentos ao tabelionato de notas para formalizar a escritura pública de inventário. Então veja que o advogado, como um dos principais protagonistas da regularização de imóveis, é claro que ao lado aqui do profissional registrador de imóveis, você precisa entender o procedimento. Os procedimentos de regularização de imóveis precisam estar no seu radar, para que quando, se eventualmente acontecer, o próprio registrador de imóveis desviar da rota, você possa indicar para ele qual é o caminho que a legislação estabelece. É sempre que o registrador de imóveis vai acertar? É claro que não. É sempre que você, advogado, vai acertar? Também é claro que não. Só que quanto mais conhecimento você tem, quanto mais conhecimento você adquire para entender todo o passo a passo do procedimento, entender os documentos necessários, entender o momento de requerer cada documento, aonde requer aquele documento. Se der algum problema, Lucas, a uso campeão deu errado, o cartório deu uma decisão aqui de indeferimento, o que eu faço? Se você sabe o procedimento, se você sabe conduzir aquele procedimento, você vai saber exatamente o que fazer e em qual momento fazer. Então o advogado ele não é só um profissional que assina uma petição e apresenta os documentos no cartório, não. O cartório, é claro, vai fazer uma análise jurídica e de viabilidade daquela uso campeão, é claro que vai. Só que se você estuda o procedimento, você sabe exatamente, independentemente qual que é o tipo de regularização, você sabe exatamente como conduzir aquele procedimento de regularização, é fato que haverá menos protocolos de documentos que não serão deferidos, ou seja, você, advogado, vai fazer o crivo e vai identificar e vai falar para o cliente, ó, nesse caso aqui eu identifico que não vai dar certo por causa disso, disso, disso. E você evita até mesmo o protocolo. Porque se você for um turista, pegar o cliente aí, ele te apresenta a documentação, você analisa superficialmente e acredita que pode ser regularizado e faz o cliente pagar um protocolo, por exemplo, sem conhecimento, pode até mesmo ser que haverá uma decisão de indeferimento e você poderia ter evitado que seu cliente pagasse aquela situação. Então o conhecimento ele vai te trazer benefícios, inclusive esse benefício vai se estender ao seu cliente. Tá? Até mesmo porque quanto mais você avança na qualificação técnica sobre regularização de imóveis, as pessoas vão perceber isso. Seus clientes vão perceber isso. Sua família vai perceber isso. Todo mundo percebe isso. As chances são que tudo que envolve imóveis, problemas em imóveis, vai cair para você no seu escritório. Né? E é claro, eu sou da ideia o seguinte, é melhor você aprender fazendo do que esperar o momento certo para começar. Então eu sou da ideia o seguinte, não sabe mexer com regularização? Mesmo assim fecha com o cliente. Só que com o compromisso de estudar e fazer o correto, fazer o certo. Tá? Não sou da ideia que você tem que estar hiper preparado para poder atuar nessa área, não. Até mesmo porque é uma condução. Né? Não é do dia para a noite que você aprende. E a oportunidade de fechamento com o cliente, ela também não passa toda hora na sua porta. Então, fechou com o cliente, não sabe conduzir o procedimento, senta a bunda na cadeira, vai estudar e vai estar certo. E detalhe, eu estou aqui.
Eu estou aqui para te ajudar, inclusive toda quinta-feira. Lembrando que nós temos o 360 da regularização de imóveis, que é um projeto que eu criei, no qual advogados podem entrar ao vivo comigo para tirar as suas principais dúvidas sobre regularização. Tá? Praticamente é uma consultoria gratuita que vocês têm à disposição toda quinta-feira. Tá? Então, assim, o profissional advogado ele precisa estar no nível de qualificação muito boa para que você conduza aquele procedimento de forma tranquila, né? E você identifique eventuais problemas que possam trazer aí para o seu cliente. E é claro, quanto mais conhecimento você adquire, mais possibilidade de prestar o serviço você tem, mais possibilidade de delegar essas funções a outras pessoas você tem, e as chances são que quanto mais você entende o procedimento de regularização, mais honorários você vai trazer para o seu escritório. Tá? Acredito que esses são os principais profissionais, tá, da regularização de imóveis. Isso eu estou falando aqui tanto de uso capião, inventário, adjudicação compulsória, tá? Outras maneiras de regularização também, como holding. Você também vai precisar desses profissionais aqui, só que envolve outras áreas, envolve a área tributária, envolve prefeitura, que a gente pode trazer isso numa outra aula também. Tá? Mas acredito que deu para você entender o engenheiro civil, elaborar planta e memorial descritivo quando for necessário, agrimensor, elaborar o georreferenciamento quando for imóvel rural, tabelionato de notas, escritura pública de inventário extrajudicial, ata notarial de uso capião e demais outros documentos aí que envolvem o tabelionato. Tá? Registro de imóveis é onde vai ser protocolizado aquele procedimento. É lá no registro de imóveis que haverá a condução do procedimento. As etapas, as fases dentro do registro de imóveis, você vai ter que acompanhar. O cartório pode emitir uma devolutiva. Ah, faltou algum documento aqui, doutor. Você vai ter que apresentar. É nesse cartório que vai acontecer esse procedimento de uso capião, de inventário, de adjudicação. Todos eles são feitos lá no registro de imóveis. E, por fim, o advogado, no qual ele vai conduzir todo esse procedimento. Então, cabe a você se qualificar, aprender esses procedimentos na prática, né? E poder conduzir os procedimentos de regularização de forma mais tranquila e de forma mais segura. Porque eu já vi alguns advogados que falaram comigo, por que eu estou falando aquela frase? Né? Eu falei assim, olha, é melhor você começar sem conhecimento, mas e fechar com o cliente, e com o compromisso de aprender o mais rápido possível, do que você esperar o momento certo. Porque esse momento certo nunca chega. Essa é a questão. A legislação está em constante evolução. Evolução não, em constante mudança, né? Porque evoluir mesmo é pesado falar isso, né? Evolução é uma frase forte para falar de legislação. Mas a legislação ela está em constante mudança. Então, se você for esperar você aprender todo o provimento 149, por exemplo, primeiro que ele é enorme. Segundo que até você concluir isso, já pode ter outros provimentos alterando o provimento 149. Então você teve que se adequar. Então, fecha com o cliente, conduz a regularização, tá? De forma tranquila e com o compromisso de sempre prestar um melhor serviço. E é claro, eu estou aqui para te apoiar nesse sentido, para dar qualificação para você, para quem pretende avançar mais ainda na regularização, né? Com cursos, mentorias, consultorias, a gente tem tudo isso à disposição para qualificar você, advogado, que pretende dominar a regularização de imóveis sem processo judicial. Beleza? Pessoal, o que eu preparei para hoje é isso. Quem chegou por último aí, depois assiste no gravado, vai ficar aqui para vocês assistirem novamente. Quero agradecer aqui a sua presença, nossa aula sempre uma aula mais objetiva, rápida, no máximo 40 minutos. Eu não gosto de estourar esse tempo porque eu sei que a vida é bem dinâmica e o conhecimento ele tem que ser transmitido de forma dinâmica também. Não vou ficar aqui 2 horas conversando com você sobre um assunto. Acredito que isso não é produtivo. Para você que assiste no YouTube, né, especialmente no YouTube, você está buscando conhecimento sobre regularização e você assiste de uma forma rápida, né, tem até a possibilidade de acelerar o vídeo. Isso é muito bom também para quem está com pressa para alguma coisa. E é uma forma rápida de você estar consumindo conteúdo. Trazer um conteúdo denso, né, tem que ser em momentos específicos, e você precisa estar preparado para isso. Aqui nossa aula de semanal tem que ser mais objetiva para que você possa absorver todo esse conhecimento e já colocar em prática. E hoje você sai dessa aula tendo a consciência dos principais profissionais que envolvem a regularização de imóveis.
Beleza? Muito obrigado pela sua presença. Nos vemos na quinta-feira, né, com 360 da regularização. Qualquer dúvida, comentários, vou responder vocês aqui. A gente se vê numa próxima. Valeu, muito obrigado.